Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, 9. O Senhor Jesus ensinando os discípulos a orar, ele começou a oração com esta frase: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo veio, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele nos ensinou, Senhor, como nos dirigirmos a Ti. E nós nos dirigimos a Ti como nosso Pai que está nos céus. Te damos graças, Senhor, por esta verdade gloriosa que nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muito obrigado, Pai. Senhor, a Tua palavra nos promete que é a Tua sabedoria, porque Jesus se tornou a nossa sabedoria, Ele se tornou a nossa justiça, Ele se tornou a nossa salvação, Ele se tornou a nossa justificação. Por isso, não a nossa sabedoria, mas a Tua sabedoria, Senhor, para falar e também para ouvir. Senhor, para falar e para meditar, que seja o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Diante do teu trono rendemos louvores e adoração e te damos graças, ó Santo de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você pode sentar? Eu quero conversar com vocês sobre esta frase que o Senhor Jesus ensinou, quando os discípulos perguntaram a Ele, né? Disseram para Ele, ensina-nos a orar. Essa primeira frase, quando Ele falou, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu tenho para mim já há muito tempo que muitas orações ou palavras que estão na Sagrada Escritura, eu vou dar um exemplo já, elas não são para serem recitadas, elas são para serem vividas. Aliás, toda a palavra é para ser vivida. Mas, por exemplo, conheço pessoas que elas citam as peças da armadura de Deus, mas elas só citam as peças da armadura de Efésios 6, mas não vivem a verdade de cada um daquelas peças daquela armadura. Por exemplo, eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, significa que a minha mente tem que estar firmada na certeza de que sou salva. Para sempre. Quer dizer, tem gente que diz, pode perder a salvação. Claro, se o cara se tornar um herege, enfim, né? Mas assim, a mente protegida, o capacete da salvação, nos garante que nós podemos, sim, andando com Cristo, sermos todos os dias alimentados e dirigidos por Ele dentro do caminho da salvação. E assim com todas as outras peças. Então, a oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus Cristo diz, santificado seja o teu nome, não basta nós dizermos, santificado seja o teu nome. Nós temos que viver um estilo de vida que o nome dele seja santificado. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. A palavra santificado, naquele Strong, é um autor que ele estudou palavra por palavra, todas as palavras da Bíblia, ele numerou uma a uma. Então, no número 37, ele fala que este santificado vem da palavra ageazo. Eu não falo hebraico, eu não entendo hebraico. Tá? Só estou trazendo para vocês aqui. Que vem de agios, que significa sagrado, fisicamente puro, moralmente irrepreensível ou religioso, cerimonialmente consagrado. Muito santo, algo que é muito santo, ou alguém que é muito santo. Às vezes a gente diz, seja santo Deus. Não, isso não está certo. Olha para mim. Dizer, tu és santo, é louvor. Mas dizer, seja santo, não. Ele é santo independente de nós. Quem me entendeu? Amém. Então tá, isso precisa ficar bem claro, né? Então, propriamente falando, no sentido exato da palavra, significa diferente. Diga diferente. Então, quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou, em outras palavras, dizendo, o teu nome seja diferente. Amém? Guarda isso. Santo.
o teu nome seja, então, santificado, né? Para o crente significa a semelhança da natureza com o Senhor, porque o crente é diferente do mundo e o Senhor é diferente do mundo. Entenderam? Então, santificado seja o teu nome. Quando eu estou dizendo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo que o teu nome seja considerado, seja visto, seja venerado, seja, há uma outra palavra, honrado, e outras mais, como diferente. Aquele nome que é todo diferente. Amém? Vamos lá. Diferente do mundo, né? Então, esse é o significado fundamental, ou central. Assim como em séculos, né, atrás, o templo era santificado. Um templo era santificado. Por quê? Porque um templo é diferente de uma casa. Sim? Um templo é diferente de um edifício. Um templo é um lugar separado. Ele é diferente porque ele tem uma função diferente. E porque ele tem esta função diferente, pode-se dizer que ele é santificado. Quando um homem ou uma mulher faz do seu lar um lugar onde o Espírito de Deus habita, aquele lugar também é um lugar santificado. Entendeu? É por isso que é tão importante a reunião familiar, para ler a palavra, para orar juntos, para o pai abençoar os filhos. Pais que abençoam os filhos não terão problemas com os filhos. Isso não é colocar nenhum fardo, é uma simples constatação. Só isso. Então, diferente, né? Esse exemplo que eu usei aqui do templo, que era santificado, diferente dos outros edifícios, quem falou isso foi um estudioso da Sagrada Escritura de séculos passados, chamado W. Barclay. No Novo Testamento, a palavra agios, santo, santificado, tem o sentido técnico de, abre aspas, diferente do mundo, porque, abre aspas, semelhante ao Senhor. Então, o que é santificado é diferente do mundo. Repita, o que é santificado é diferente do mundo. Vamos lá. Então, eu quero ler alguns versículos onde a palavra de Deus fala sobre honrar, né, consagrar, santificar, dedicar, separar, considerar diferente esse nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu não sei quantas vezes, é mais de 5.000 vezes, que aparece o nome de Deus no Antigo Testamento, e para evitar que o nome de Deus fosse usado indevidamente, eles usam H-A, espaço, Shem, que significa o nome. Eles não usam o nome, eles falam o nome, por causa da santificação que eles dão ao nome. O nome é santificado, separado. Tá? E, fazendo isso, eles obedecem a Êxodo 20, versículo 7, que diz assim, leia. Pode deixar aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É não santificar. Eu já vou dar alguns exemplos. Não, sim. Não, sim, não. É não santificar o nome do Senhor. Sabe aquelas pessoas que às vezes elas ficam com espanto assim, e elas largam a palavra, elas largam o nome de Jesus assim no espanto? Vocês estão me entendendo? Ou eu vou ter que fazer a mímica aqui? Tem pessoas que se espantaram e elas usam o nome de Jesus, pronunciam o nome de Jesus, ou pronunciam a palavra Cristo, sabe? Porque se surpreenderam, se espantaram, alguma coisa assim. Isso também é usar o nome de Deus em vão. Porque Jesus é Deus. Falei isso para vocês a semana passada. Amém? Amém? Tá. Então, o Senhor não terá por inocente
o que tomaram o seu nome em vão. E vocês já vão me entender por que é tão importante a gente observar isso. Provérbios 18:10 diz assim. Provérbios 18:10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela... Olha bem, o nome do Senhor é é uma fortaleza. O justo corre para ela, para a fortaleza, e essa fortaleza que é o nome do Senhor, ele invoca o nome do Senhor em seriedade, com intencionalidade, sabendo o que está fazendo, ele está correndo para a torre forte. Eu lembro, essa não é nem do tempo de vocês e nem do meu, mas Martinho Lutero escreveu um hino que até hoje alguns cantam. Castelo Forte é o nome do Senhor. Castelo Forte é o nome do Senhor. Eles cantavam, Castelo Forte é o nome. Eu nem sei como é que é a melodia. É o nome do Senhor. Esse nome, na vida do crente, ele tem que ser um nome tratado diferentemente. Se eu quiser que o nome do Senhor seja santificado, eu vou tratar Hashem, ou Yahweh, como alguns dizem, né? Ou Yeshua, ou Jesus Cristo, porque é um só, como diferente. E quando eu trato como diferente, eu honro. E quando eu honro, eu li lá em 2 Samuel, quando eu honro, ele me honra. Amém? Agora, o Salmo 91 também diz algo muito especial aqui sobre esse assunto, porque eu tenho falado sobre o Salmo 91, vou falar hoje também para quem está assistindo. Ore o Salmo 91 na sua casa. Gente, não é uma mágica. Não faça como se fosse um abracadabra, sabe? Que, aliás, também é uma expressão hebraica. Ore o Salmo 91 em voz audível, porque ali estão promessas para aqueles que se escondem no Senhor. Aquele que habita onde? O que acontece? Jesus disse, se as minhas palavras e se as minhas palavras habitarem em vocês, e vocês habitarem em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, o Salmo 91, olha o que diz aí. Pois que tão encarecidamente me amou. Amados, os que estão aqui estavam embevecidos, louvando o Senhor. Vocês amam o Senhor, eu tenho absoluta certeza disso. Mas nós precisamos, além de amar o Senhor, entrar no conhecimento, para não ser destruídos, e entrar no entendimento, para não ser cativos. São duas coisas, conhecer, para não ser destruído, e entender, para não ser cativo. Amém? Olha só. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro. Por quê? A palavra conhecer, biblicamente falando, ela tem um sentido de conexão íntima. Tá? Por exemplo, você vê lá os patriarcas, Isaac conheceu sua esposa, ou seja, ele casou com ela. Entendeu? Então, é nesse nível de intimidade. Poloei num alto retiro porque ele é íntimo, é meu íntimo. Ele conhece o meu nome, ele trata o meu nome diferente, ele santifica o meu nome, e porque ele faz isso, eu coloco num alto retiro. Qual é o alto retiro? Torre forte é o quê? O nome do Senhor. Amém, igreja? Amém? E agora nós vamos para o livro de Atos, que é o último texto que eu vou ler. Só que eu vou ler alguns versículos. Talvez até seria bom nós alternarmos. Eu vou ler alguns e você vai ler também para não dormir. Não durma, por favor. Amém? Atos, capítulo 4, versículo 1. Escutem. Pedro e João estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam
que a ressurreição dos mortos tinha acontecido em Jesus. Prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, se reuniram em Jerusalém os chefes, os anciãos e os doutores da lei. E ali estava o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João Alexandre, que não é o apóstolo, é outro, e todos os que pertenciam às famílias dos chefes dos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecerem diante deles e os interrogaram. Preste atenção agora, porque agora você vai começar a ler. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo seguinte, leiam. Agora. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Leia o versículo 12 agora. Bom, nós vimos na palavra do Senhor, lá nos mandamentos, em Êxodo 20, versículo 7, né? Se a memória não me falhou, que o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome do Senhor em vão. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, que ele diz, Pai Nosso que estás no céu, o Pai Nosso é a invocação, ele está falando com o Pai. Amém? Está falando com o Pai. Mas quando ele diz, santificado seja o teu nome, ele já está pedindo. Você me entendeu? Quando ele diz, santificado seja o seu nome, ele não está mais louvando ao Pai. Ele está pedindo, seja diferente o teu nome, seja tratado diferente o teu nome, seja considerado diferente o teu nome. O teu nome não seja tido como um nome comum. O teu nome seja tido como totalmente diferente e outro. Porque o sentido original é totalmente diferente. Agora, quantas vezes, pela fé no nome de Jesus, nós fomos curados, consolados, fortalecidos, guiados muitas vezes. Quantas vezes tivemos respostas para uma coisa que nós não tínhamos resposta? Quem concorda comigo? Quem se encaixa em alguma dessas coisas que eu falei, levanta o braço, quero ver. Não dá para passar a câmera não, né? Deixa assim. Ó, para que você que está lá, a maioria está de mão erguida. De alguma forma, em alguma área, nós fomos afetados pelo poder do nome que deve ser santificado. Porque o Pai deixou na terra um nome. Um nome. Ele ordenou que os anjos o adorem. Ele ordenou que os anjos o adorem. Então, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você expulsa um demônio no nome de Jesus, ele tem que sair. Não é, não sei se vai sair. Por quê? Porque ao nome de Jesus, os seus joelhos têm que se dobrar. Ao nome de Jesus, governos foram estabelecidos. Ao nome de Jesus, reis foram depostos. Ao nome de Jesus, prisões se abriram. Pedro, Paulo, aliás, e Silas, louvando ao nome. Portas de prisões se abriram. Né? Então, você pode dizer assim, tá, pastora, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar em alguns exemplos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia e que santificam o nome. Por exemplo, quando eu, mulher casada, leio a palavra
e estudo lá como uma mulher casada eu devo tratar com meu esposo, e eu faço isso, eu estou santificando o nome. Não sei se vocês entenderam. Sabe por quê? Porque eu levo o nome. Eu sou cristã. Então, todo um homem de negócios vai fazer um negócio, se ele for reto, se ele for justo num negócio, o nome do Senhor será santificado pelo comportamento dele perante aqueles que sabem que ele é cristão e que age corretamente nos negócios. Entendeu? Quando um homem, ele quer santificar o nome do Senhor, ele estuda a palavra para saber como que o homem trata a sua esposa. E aí ele vai orar para se adequar. Não é porque alguém disse, é porque a palavra disse. Ele vai dizer, Senhor, é assim que eu quero ser na minha casa com a minha esposa. E quando ele fizer isso, não só a esposa, mas quem enxergar ele como ele trata com a esposa, perceberá que o nome do Senhor é santificado nessa vida. Porque não importa o que os outros façam, você entende? Por exemplo, assim, se alguém mente para mim, o problema não é meu. De quem é o problema? De quem mentiu. Se eu obedeço a palavra, se você obedece a palavra e você diz assim, Senhor, isso aqui é difícil para mim, mas eu vou cumprir, aqueles que estão ao redor vão ver que você tem esse nome como um nome diferente, não é qualquer nome. Então, às vezes, tem gente que usa o nome de Jesus como quem troca de camisa ou de blusa. Qualquer coisa, larga o nome. Larga o nome. Nossos amados, os patriarcas lá, os primeiros, usavam o nome com temor e tremor, porque eles sabiam que esse nome movia montanhas, fazia as corças darem cria. Por que muitas vezes a igreja hoje não tem poder? Porque não reverenciam e não santificam o nome com atitudes. Com atitudes. Nós podemos até continuar. Quando um jovem honra seus pais, ele está santificando o nome. Porque quem anda em volta fica olhando, nossa, como esse jovem honra seus pais. É que ele é um jovem que tem uma marca, cristão. Então o nome é santificado. Quando a palavra de Deus fala para os pais também, né? Pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não desanimem. Né? Então, os pais que são guiados pelo Espírito Santo de Deus com sabedoria, também, eu ouvi um testemunho essa semana, eu ouvi um testemunho, eu não vou poder falar aqui, porque nem pedi licença, veio agora para a minha memória aqui, de um casal, estávamos orando com eles, e ele disse, quando casei, não tinha nem filhos, e eu já aprendi na palavra como tratar com meus filhos. E ela abriu um sorriso de canto ao outro da boca e disse, ele é uma bênção. E é um jovem, né? Santificando o nome. Santificando o nome. Então, amados, às vezes nós achamos assim, o mundo não me vê, que importância tem o que eu faço? Tem gente que até fala coisas ruins a seu próprio respeito, diz, eu não sou ninguém nem liga para mim. O mundo espiritual te enxerga, anjos e demônios te veem, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele honra aqueles que o honram. Então você pode dizer assim, mas eu não sei em que eu não estou honrando. Analise seus negócios, analise seus relacionamentos, analise a sua fala, sabe? Se alguma vez esse nome não aparece assim, só en passant, só para constar. Por quê? Porque nós queremos o poder dele aqui. Nós queremos o poder manifesto no nosso meio. Nós queremos vidas curadas, nós queremos vidas libertas, nós queremos vidas que invocam o nome do Senhor e que quando estende a mão, o fogo desce. Essa é a igreja dos últimos dias. É essa igreja que vai partir com o Senhor. Mas essa igreja santifica o nome. Essa igreja santifica o nome. Esta igreja é uma igreja que entendeu que se eu trago em mim o nome de Cristo e eu, por exemplo, eu difamo um irmão, eu desonrei o nome de Cristo. Se eu sou um jovem
que estou namorando, se eu honrar a minha namorada, se eu proteger a minha namorada, você está me entendendo do que eu estou falando? Eu estou santificando o nome do Senhor. Se eu for uma menina namorando e eu não tentar o meu namorado, eu estou santificando o nome do Senhor. Em todas as áreas. Aí você diz, pastora, mas é muita coisa. Lá no trabalho, às vezes me escapa. Se escapou e você se deu conta, peça perdão, porque a palavra de Deus diz que o justo cai 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levantará. E você pode aplaudi-lo? Glória a Deus! É pedir perdão e levantar, crendo, recebendo perdão, por causa do sacrifício da cruz. E a nossa região, agora eu quero falar com o pessoal de origem italiana. A nossa região aqui, e nós vamos pedir perdão hoje, porque nós vamos zerar isso aí, como congregação. A nossa região, os de origem italiana sabem. Quantos de origem italiana falaram? Eu só vou falar a primeira palavra. Porco. Não falem a outra, por favor. Tem alguns que blasfemam de outro jeito, né? Eles blasfemam contra os santos também. Porca! E aí dizem lá uma coisa. Gente, estas coisas, na vida de uma pessoa, se a pessoa não fez isso, não tem nada a ver. Mas se uma região fez, essa região ela está debaixo de um juízo. E não adianta dizer que não, porque Deus não terá por inocente aquele que... Vocês leram agora há pouco? Deus não terá por inocente aquele que usar o nome do Senhor em vão. Então, a minha proposta agora é que, mesmo sentados, mas se você for dormir, você vai ficar de pé. Se você sente que vai dormir, eu expulso o espírito de sono aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Revise se tocou em algum ponto. Aquilo de usar o nome do Senhor Jesus para qualquer coisa, sabe? Não em oração, não em louvor. É o mais comum. Mas na nossa região tem aquelas blasfêmias, aqueles porco, aquela... Eu sei porque eu sou descendente de italiano, e se você se ofendeu, problema seu, é desofender. Porque isto foi muito real nessa região. Em São Pelegrino, ali naquela praça, ali em São Pelegrino, na frente daquela catedral, não, ele não foi abençoado. Um homem recolheu todas as Bíblias que tinha na cidade e queimou todas lá. Nós já pedimos perdão por isso. Já pedimos. Mas nós queremos que a palavra flua mais. Nós queremos o mover do Espírito Santo de Deus. Nós queremos que chegue um momento que nós chegamos aqui e ninguém pregue nada. Aquele que tem a palavra, prega a palavra. Aquele que tem a visão, fala a visão. Aquele que tem a profecia, profetize. Porque era assim na igreja primitiva. Eu tenho 2 ou 3 relatos de pessoas que deram a condição do tempo presente. Me mandaram as mensagens, eu guardei. Dizendo exatamente o que o Senhor está falando nesses dias. No momento oportuno eu vou falar. Mas nós precisamos estar atentos. Quando o Senhor Jesus disse, vocês vão orar assim, santificado seja o teu nome, vamos começar por aí. É a primeira coisa. Santificado seja o teu nome. No meu falar, no meu agir, nos meus relacionamentos, seja familiares ou seja sociais, nos meus negócios, em tudo. Quando você se conserva, né? Há pessoas, infelizmente, os casamentos não deram certo, né? Glória a Deus que o Senhor tomou as providências necessárias. Sim. Mas então, é preciso se conservar. Amém? Quando você se conserva, você santifica o nome. E o Senhor honra aqueles que o honram. O Senhor honra aqueles que o honram. Então, eu quero convidar você agora. Eu acho que de pé é melhor, porque aí ninguém corre o risco de dormir. Fique de pé, enquanto eles vão ministrar louvor, né? Você pode orar. Não cante agora. Esse momento você não vai cantar. É um ajuste de contas e peça ao Senhor, me mostra, Senhor. Eu escutei. Não, se você escutou, não foi você. Tá? Eu escutei. Então, não foi você. Então, não se preocupe com isso.
certo? Mas, na minha casa tinha esta situação. Depois, aquilo que diz respeito à cidade, nós vamos orar todos juntos, vamos pedir perdão ao Senhor todos juntos, né? Relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, vai olhando aí, com os teus amigos, como é que é? Como é que é? Quando você tem a oportunidade de honrar uma pessoa, você faz isso? Honrar é dar boa fama, é o contrário de difamar, né? Quando a pessoa difama, ela não está santificando o nome do Senhor, porque quem ouve a difamação está dizendo, puxa, é cristão. Aliás, é o que eles dizem, olha só, esse homem é cristão, essa mulher é cristã, olha como está agindo. Toda vez que um incrédulo pode chegar e dizer assim, é um cristão, olha como está agindo, é uma cristã, olha como está agindo. O nome não é santificado, mas nós queremos que seja santificado, amém? Então, faça uma confissão agora, se há alguma coisa para confessar, peça perdão, peça ao Senhor que Ele restaure, né? Restaure. Porque o nome do Senhor é santo, Ele é poderoso, e Ele faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Pai, nosso desejo é santificar o Teu nome, nas atitudes, nas conversas, nos relacionamentos de conjugais, com filhos, com pais, com amigos, com irmãos da congregação, nos negócios, Senhor. Lembra, Espírito Santo, lembra alguma coisa que nós precisamos deixar agora diante de Ti com o nosso pedido de perdão, Senhor. Lembra, Senhor. Tu és o justo juiz, mas adiante do juízo vem a misericórdia. Tudo aquilo que foi confessado aqui nesta noite, que houve pedido de perdão, nós cremos que o Senhor nos perdoa por causa do Senhor Jesus, porque estamos reunidos em torno do Seu nome e porque o Seu sangue fez a nossa redenção, a nossa justificação. Te agradecemos, Senhor, pelo poder do Teu nome, o nome único que nos foi dado debaixo do céu, por meio do qual alcançamos a salvação. Mas, Pai, muito obrigado. Diante do Teu trono, nós queremos Te dar graças por tão grande salvação. Mas também, Senhor, queremos, Senhor, Te dizer que nós sabemos que desta região aqui, diante do Teu trono, Senhor, há muitas e muitas, inúmeras vezes em que o Teu nome foi blasfemado, em que o Teu nome, Senhor, foi usado com descaso, com ironia, até com chacota, com escárnio. E, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, como habitantes dessa cidade, e como habitantes dela, mesmo que não tenhamos feito isso, nós queremos Te pedir perdão. Porque, Senhor, os Teus servos do passado, quando oravam pedindo perdão, eles confessavam o pecado de pais, de avós, de toda a nação. Daniel disse, eu e meus pais pecamos. Nós pecamos contra Ti, esta cidade pecou contra Ti. Mas, Pai, nós clamamos pelo poder do sangue de Cristo, para perdoar esta cidade, para perdoar esta cidade, para nos purificar desse pecado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor Jesus fique por nosso intercessor diante de Ti, para declarar que somos Teus, que honramos o Teu nome, e que estamos dispostos a santificar o Teu nome em todos os momentos, com o nosso viver diário, com o nosso falar, com o nosso agir, porque o Teu nome é poderoso, Senhor. Faz esta obra e nos dá esse perdão em nome do Senhor Jesus.